Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Hoje nós vamos começar aí a nossa segunda parte deste livro 2, né? Então nós vamos continuar a fazer o nosso estudo aí, ver se nós encerramos esse segundo bimestre ou vamos cada vez mais correndo atrás desse segundo bimestre aí, deixar ele redondinho e bonitinho, tá? Espero que você esteja estudando muito em casa, aproveitando o seu tempo, que é aquilo que eu sempre digo, você tenha certeza absoluta. Lá na frente, a hora que nós retornarmos às nossas atividades normais, isso vai fazer uma grande diferença para você. Então, para você que já pegou lá o seu livro na segunda unidade, nós temos o quê? Os chamados aspectos econômicos do continente ou da América, mas é do continente americano de forma geral aí, né? Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que quando nós falamos em continente americano, esse continente americano, ele basicamente será ou é tradicionalmente dividido em 3 grandes blocos. Uma chamada América do Norte, onde lá nós encontramos o quê? 3 países. O México, Canadá e os Estados Unidos. Daí nós vamos ter aí uma América Central, que existem os países continentais e existem também os países que são ilhas, que são os países insulares. E finalmente nós chegamos aqui na nossa América do Sul, onde nós vamos ter o maior em extensão, que é o Brasil, e os demais que aí se encontram. Então essa é a nossa complexidade. O que nós vamos começar a ver hoje, vamos dar continuidade nos nossos próximos encontros, meu querido aluno e minha querida aluna, não é nada mais, nada menos que dar uma olhadinha em quê? Dar uma olhadinha assim, como é que se caracteriza esse continente americano quando nós falamos dele nessa relação à economia. Por quê? A América, ela é um continente de uma extensão territorial muito grande, é gigantesco, onde nós acabamos tendo uma diversidade muito grande. Então nós vamos aí nos nossos encontros vendo algumas especificidades das diferentes regiões. O que nós encontramos aqui? Chegamos de cara, né? Nosso primeiro mapinha que nós temos aí é da maior potência econômica do planeta. Então nós estamos falando aqui dos Estados Unidos. Então é um país que tem uma complexidade econômica muito grande. E além dessa complexidade econômica, o que é que a gente percebe? A gente percebe também que nesse país ele tem uma grande extensão territorial. A geografia, como é muito comum e a gente sabe disso, ela tem essa ideia, né? Então a gente tem que ir dividindo para facilitar o estudo. Então aqui nesse mapa nós temos aí as grandes regiões geoeconômicas dos Estados Unidos, né? Primeiro, essa região que aparece cidades, por exemplo, como Los Angeles, São Francisco, Portland e Seattle, que a gente diz que é a costa do Pacífico. Essa região aqui que aparece em verde, onde se destacam, por exemplo, as cidades de Phoenix, Salt Lake City e Billings, nós temos que é a costa oeste. As regiões das planícies centrais, que acaba acontecendo? Cidade como Dallas, Kansas e diversas outras aí, vão representar essas planícies centrais. Mais voltado aqui para o Golfo do México, uma parte também voltada para o Oceano Atlântico, nós encontramos essa região que é o sul dos Estados Unidos. Memphis, Atlanta, Baton Rouge, New Orleans, Houston, e aí vai, são importantes cidades dessa região. E daí nós temos o nordeste dos Estados Unidos, que como nós vamos ver aqui, ele é um nordeste que ele acaba apresentando o quê? Ele acaba apresentando que ali já teve um grande crescimento econômico, principalmente da indústria. Então aqui nós temos, por exemplo, a principal cidade do planeta hoje, que é Nova York. Boston está presente aí também, Detroit, Cleveland, Chicago, São Luís e assim por diante. Então essa aqui seria mais ou menos uma divisão do que a gente encara como sendo os Estados Unidos aí, essa organização econômica. E como é que fica a economia nessas diferentes regiões? Então, como eu chamei a sua atenção, isso aqui é a maior potência econômica do planeta.
Existe uma diversidade muito grande das mais variadas atividades econômicas. É claro que vai nos faltar tempo aqui, se a gente quiser fazer o quê? Região por região mostrando isso. Mas então a gente vai aproveitar para dar uma geralzona, tá? Estão aí algumas atividades econômicas. Agora nós vamos começar a dar uma olhadinha aqui nessa questão relativa à agricultura dos Estados Unidos. Estados Unidos, como nós bem sabemos, ele é um país que apresenta o quê? Uma população gigantesca também. Então tem que se produzir muito alimento. Eles têm território para isso. E não é à toa que eles se transformaram o quê? Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, que consegue alimentar tranquilamente sua população, até muitas vezes em demasia, né? E ainda exportam produtos agrícolas em grande quantidade. Então nós vamos encontrar que aqui nós vamos ter uma agricultura moderna, muita tecnologia sendo utilizada, mas ela vai acabar apresentando uma característica que é muito típica apenas da agricultura dos Estados Unidos. Então, são esses chamados cinturões agrícolas, os famosos belts nos Estados Unidos. Então, como você pode bem perceber aqui na legenda do nosso mapa, conforme as cores aí, cada uma dessas regiões elas possuem um determinado belt, do leite, do milho, dos produtos subtropicais, do trigo, do algodão, da floricultura irrigada e também da pecuária extensiva. Está todo mundo perdido por aí, né? Ah, professor, então eu tenho que saber cada um onde está? É legal também. Mas entenda o seguinte, que a forma como é distribuída a atividade agrícola nesse país aqui, acaba gerando o quê? Acaba sendo uma das razões por eles apresentarem uma elevadíssima produtividade. O que significa um belt? Um belt ele vai ser aquela região do país que historicamente ele foi marcado pela produção de um determinado bem. Então automaticamente acaba ocorrendo o quê? Eles se especializaram na produção desse bem. Ali eles desenvolvem técnicas agrícolas e tecnologias para fazer com que a produtividade agrícola ela seja uma produtividade agrícola gigantesca, tá certo? Então é essa a característica principal, uma agricultura moderna e de alta produtividade, onde nós temos forte presença da agricultura comercial. O agronegócio é muito forte nessa região aí. Nós podemos até mesmo aproveitar esse mesmo mapa que nós temos aqui para pensar um pouquinho a respeito da realidade da indústria norte-americana, né? Quando a gente faz uma análise da indústria norte-americana, basicamente nós buscamos o quê? Também é um país que apresenta essa diversidade. Indústrias estão presentes quase na totalidade do seu território. Mas existem algumas regiões industriais que elas se destacam. Essa região aqui que você lembra que é conhecido como Nordeste dos Estados Unidos, aqui nós costumamos dizer que é uma indústria clássica. Foi a primeira região norte-americana que se desenvolveu a atividade industrial. Então, basicamente, aqui está concentrado o quê? A presença da indústria automobilística, Detroit, por exemplo, como eu já mostrei para você aí, né? A indústria siderúrgica, também aqui. Então, a industrialização clássica. É uma região que anda meio em crise nos últimos anos aí, né? Concorrência internacional, os automóveis que vêm da Ásia, o aço que vem do Brasil, tá? Meio difícil a situação deles, com exceção de Boston aí, que deixou um pouco de lado a atividade industrial e investiu cada vez mais em pesquisa. É a cidade de Nova York também, que isso aí ninguém mexe. Peço desculpa. Essa região aqui mais ao sul dos Estados Unidos é uma outra região importante da indústria norte-americana, que nós vamos ser o quê? Que é uma indústria que ela se desenvolveu aí muito relacionado com a Guerra Fria. Então, muito a partir da década de 1950. Então, nós vamos ter ali, por exemplo, a presença da maior empresa do planeta, que é a NASA. Além disso, a indústria, chamada de indústria petroquímica, Golfo do México, o estado do Texas, são regiões que produzem muito petróleo. Também é uma indústria que não é bem uma indústria, mas a gente coloca aí,
A atividade do turismo, a indústria do turismo é muito forte nessa região, os parques temáticos como a Disneylandia. E daí, ó, essa é a novíssima região industrial dos Estados Unidos, né? A chamada Costa da Califórnia. Nessa região aqui, ela é também conhecida como Vale do Silício. Então, é a última região que se desenvolveu industrialmente nos Estados Unidos, fortemente marcado pela presença da indústria da alta tecnologia. Vou deixar uma atividadezinha para você, vai pesquisar um pouco sobre isso, que é muito interessante. Além disso, nessa mesma América do Norte, nós vamos encontrar o quê? A presença aí do Canadá, né? O Canadá também é uma das grandes potências econômicas do planeta, mas o que nós acabamos percebendo aí? A distribuição das atividades econômicas canadenses, elas estão muito relacionadas com sua fronteira sul com os Estados Unidos. É ali que você tem a região industrial, por exemplo, de Montreal, Toronto e assim por diante, a agricultura, a pecuária, a produção de cereais, o extrativismo mineral. Então é uma relação muito forte com esse mercado norte-americano aí, certo? Atividadezinha para você, ó. Lembra que eu falei daquela região da costa do Pacífico, onde nós encontramos a presença do Vale do Silício? Então eu quero que você faça isso. Pesquise o que é esse Vale do Silício. Por que é que ele se desenvolveu? Qual é a indústria que nós temos? Que tipo de atividade econômica é desenvolvida ali? E produza um texto sobre isso. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.